Em um mundo que corre rápido demais, existe uma beleza em desacelerar e descobrir a nossa identidade como mulher. No Coisas de Mulher, nós resgatamos valores antigos. Falamos de fé, de amor, de leveza e outras coisas mais. Ou seja, resgatamos a beleza do feminino. Eu sou a Carol Eu sou a Meire. e juntas nós vamos embarcar nessa jornada. Desse mundo feminino, lindo, maravilhoso. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. No episódio de hoje, nós estamos em família. Eu estou aqui com a minha sogra, Eliane Gomes, e ela vai falar um pouquinho pra gente do modo como a gente se veste, como isso reflete a Cristo. Principalmente como a gente deve proceder da nossa essência. Vamos falar sobre isso. Não perca, vai estar muito bom. Bom dia Carol, minha nora, bom dia Meire, uma alegria poder compartilhar com as irmãs, né, essa feminilidade, né, que é o que compõe, né, a mulher cristã, a mulher atual, a mulher moderna, né, e manter essa elegância, né, com distinção, né, sempre lembrando o que devemos refletir na nossa vida, que é Cristo. É Cristo que faz parte da nossa vida, do nosso coração, e lembrar disso, né, dando sempre bons testemunhos de quem somos. Somos mulheres cristãs, né, refletindo aí a beleza e a glória de Deus através das nossas vestimentas. A vestimenta, ela comunica alguma coisa sobre a gente, né? Nitidamente, quando a gente olha para uma pessoa, aquilo tá dizendo algo sobre ela. A maneira do cabelo, dos olhos. Tava até vendo esses dias que o jeito como você divide o seu cabelo muda a percepção que as pessoas têm de você. Se você joga de um lado, se você joga do lado direito, se você joga do lado esquerdo, se você divide ele ao meio, que é o que eu mais gosto de fazer. Se você prende. Então, a roupa, o que a gente coloca diz algo sobre nós. Sim, a gente vê no mundo, né, profissional algumas coisas que traz, que é o uniforme, né? Quando você depara com um policial, por exemplo, aquela roupa diz, né, a sua profissão. Eu brinco às vezes da nossa igreja com os jovens com relação às vestimentas dele. Se você vai à praia, existem as roupas adequadas, né? Esse cuidado, né, de nos adequar ao ambiente, ao local, né, ao evento, tudo isso conta muito. E também no nosso dia a dia. Na minha palestra, eu falo assim, às vezes a gente está lá em casa, na correria do dia a dia, ai, faltou aqui um ingrediente, vamos ali no mercado rapidinho. E às vezes, da forma que você está, você sai de casa, vai ali, pega o carro rapidinho, vai no mercado. E aí você depara, às vezes, com as pessoas na rua. Então, esse cuidado também nós temos que ter, né, Qual que é o cuidado? Quem nós refletimos no nosso dia a dia? Seja em casa, no mercado, na academia. Eu costumo dizer, antigamente a gente via a academia é status, a questão de aparência. Hoje a gente tem aprendido que o exercício físico ele é para nossa saúde. Então, todas nós devemos buscar essa questão da saúde, do exercício físico e as nossas vestimentas de uma academia. Né? Hoje nós estamos aqui em Cuiabá, lugar muito quente. Isso eu falo que isso é um vilão para a mulher, né? Porque a gente acaba trazendo aí roupas mais leves, mais decotadas, né? Para um conforto do calor. Mas não devemos jamais esquecer o que devemos refletir através da nossa imagem, através das nossas vestimentas. Isso é um cuidado que a mulher deve ter. Somos cristãs, fomos separadas, fomos escolhidas. E Cristo é o que deve refletir em todo o tempo e em qualquer ambiente que nós estivermos. Esse cuidado que devemos ter. Essa questão da roupa, ela é tão cultural, né? Estudando um pouco sobre isso pro episódio de hoje, antigamente, né? Hoje também, mas mais num espaço, num lugar, num território,
a vestimenta era algo que te categorizava, né? Era nítido que as mulheres que trabalhavam em casa, elas se vestiam de uma maneira. Tem até uma moça que recentemente viralizou. Todo mundo achava que ela era muito pobrinha, coitada. Porque ela se vestia como antigamente mesmo. Botava aqueles corsê apertando, botava uma roupa, botava aquela saiona toda armada, botava outra coisa por cima. E em cima ela colocava um aventalzinho branquinho, toda linda. Ia lá fazendo a massinha do pão dela, com o menino pendurado. E vinha outro. E aí no final, quando foram descobrir, pelo contrário, ela tem 11 filhos. Ela é uma mulher riquíssima, ela e o marido são donos de muitas fazendas nos Estados Unidos, mas eles decidiram viver no antigo, no passado. Você vê que, assim, Clássico, ela né? ela não carrega com ela nada, mas ela tem uma beleza, mais uma beleza. O modo como ela faz as coisas traz uma beleza pra ela. Você olha e fala, gente, mas não é possível? Ela não tá com uma maquiagem, ela não tá com uma roupa de boa qualidade. Você vê que, assim, não tem muita fineza no que ela veste. Não tem investimento nenhum. E ela continua linda. E aí eu olhei e falei, nossa. E antigamente, hoje também, a gente vê muito isso na cultura muçulmana, né? O se preservar fisicamente naquilo que você expõe. Eles têm muito costume de usar o hijab, que é aquele lenço, né, que vai no cabelo e no rosto, para que só o rosto fique aparente. Ombros e as mãos. As mãos ficam aparentes e os ombros, o resto tudo fechado. E aquilo causa estranheza pra gente, né? Quando a gente olha e vê aquela pessoa toda coberta, você fala, nossa. Mas pra eles isso é tão comum e é tão mais belo, né? O homem conhece a sua mulher pelo olhar, pelo falar, pela mão, pelo aquilo que ela apresenta. E não só pelo que ela se veste. Pela essência. Só que as muçulmanas, eu sei que eu tenho uma parente que é muçulmana, elas quando tiram, elas estão todas enfeitadas. Então, assim, para os chás das mulheres, já vieram aqui em casa, Raquel deve estar assistindo. A alegria mãe, também que ela transmite. Quando estavam só nós, as mulheres, elas tiram, e aí o cabelo, e cuida como a gente, do mesmo jeito. Mas o que é belo, aquilo é para o marido. Então, outro homem não pode ver. E isso diz muito, assim, a despeito das divergências religiosas, mas isso é o que talvez a gente esteja conversando aqui, né? O que você comunica, o que você está querendo comunicar quando você coloca uma roupa muito curta, muito justa, você sendo casada ou você sendo uma jovem. Então, o que você está vendendo ali? Porque eu acho que a gente está falando um pouco disso, né? Sim. Porque quando você imagem, é uma né? advogada, você tem um vestimenta, você falou do policial, da policial, do militar, o médico com jaleco. Por exemplo, eu acho que isso é geral, né? Não local. Por exemplo, lá em São Paulo, eu sei que no fórum você não pode colocar certo tipo de vestimentas para você estar lá. Sim, né? Assim, antigamente a mulher tinha que ir de saia. Quando eu comecei a advogar, não entrava no fórum, hoje a gente pode ir de calça. Mas antigamente, assim, você não vai com um shortinho, vai, assim, até lá na frente você vai ter que cuidar. Porque é um órgão, é uma instituição, é o poder judiciário. Mas, então, o que essas meninas ou essas mulheres, que nós como cristãs precisamos comunicar? Então, eu acho que nessas suas palestras, o que você traz para a mulher dizendo assim, ó, o que você quer comunicar quando você veste uma roupa extravagante, uma roupa que você está expondo, e às vezes até num ambiente de culto, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o que você tem comentado, o que você tem levado a essas mulheres, qual é essa essência que a gente precisa levar, comunicar com a forma com que a gente se cuida e com a forma como a gente procede nos ambientes, seja no ambiente interno, seja quando vai no mercado, seja quando você vai para a igreja, enfim, vamos falar um pouco disso, aproveitar a sua experiência de falar sobre isso com mulheres,
principalmente no público cristão, o que é essa essência e o que talvez você não esteja comunicando, né? Com a roupa. O que mudou das minhas primeiras palestras para as atuais foi justamente isso que você acabou falando agora. As primeiras palestras eu focava nessa questão do culto, a roupa adequada, né? Sempre transmitindo modéstia, graça, leveza, né? É a essência da mulher cristã. E, então, como você se veste para ir ao culto? Como que você vai cultuar? Ali tem os irmãos, às vezes as mãezinhas agachar, pegar a criança, né? Ali, toda essa questão do proceder, né? As palestras atuais hoje, eu tenho trazido uma preocupação com relação à sua essência interna ali, com relação aonde você está. Por quê? Porque a gente estava se deparando com mulheres que estavam se vestindo adequadamente, com distinção, com modéstia, com discrição, dentro da igreja. Mas quando ela estava em outros ambientes, parece que, até brinco, dá licença, Jesus, agora eu vou à academia, agora eu vou à praia, agora eu vou ao trabalho. E aí a gente falou, não, vamos começar agora trazer, porque o Jesus que habita em você, o Espírito Santo que habita em você, ele não sai de você em determinados locais. Então você precisa estar bem vestida, adequadamente, não importa o local, não importa o ambiente, o evento, digamos assim, né? Mas aonde você está, porque você é a mulher cristã, você é essa mulher sábia, essa mulher que edifica não só o seu lar, não só o ambiente da igreja, mas você edifica aonde você está. A gente fala, né, do perfume, da questão da maquiagem, do cabelo, né? Às vezes você fala, vamos colocar uma roupa adequada, mas e você tá descabelada, né? O seu semblante tá caído, você tá de uma certa forma murmurando, amarga, né? Então, olha o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é o quê? Longanimidade, né? Paciência, mansidão. Isso é a mulher cristã. Então, às vezes, aconteceu um evento que a mulher chegou, ela estava muito bem vestida, adequadamente, com modéstia, com elegância, né? Com, assim, sem transparência, estava extremamente adequada. E ela veio, quando ela encostou, chegou perto, você comentou aí da sua parente, né? Que quando está num ambiente de mulheres, existe uma leveza, um ambiente agradável, descontraído, o amor, né, ali entre vocês, ali de conversar. E quando essa mulher, ela se aproximou, ela falava palavreados grosseiros, tom arrogantes. E aí as pessoas falavam assim, ué, ou não é cristã? Você veste como cristã, né? Mas a sua essência, o seu perfume que exalou, quando a gente fala o perfume, não é só a fragrância, né? Ali, o perfume, a essência, mas o ambiente, sabe? Flores, traz beleza, traz suavidade e traz também um bom perfume. Isso é nós mulheres, não é só na vestimenta, não é só na roupa, mas na sua essência completa. Ela precisa trazer isso, né? Transmitir isso, né? No seu dia a dia. E essa foi a nossa preocupação de modificar um pouco esse conteúdo da palestra, é que não importa onde você está, essa leveza de Cristo, essa essência de Cristo, esse perfume de Cristo. A Bíblia fala, né, do bom perfume, que ele pode transmitir morte e também vida. Nós temos essa responsabilidade de transmitir vida. Também estava comentando aqui nos bastidores a questão de algumas mulheres que se diz cristãs, mas ela é apagada, ela é ofuscada por uma tristeza, né, por uma falta de amargura, exatamente. Jesus é luz, Jesus transmite brilho, amor, fomos escolhidas, fomos salvas, isso precisa transmitir, sabe? Jesus me escolheu, louvado seja Deus por isso. Então, esse brilho, esse amor, esse perfume precisa transmitir, não só no vestimento,
Mas assim, como eu disse, né, no âmbito, né, que a gente está... No proceder. No proceder, exatamente no proceder. Às vezes, mãezinhas, nós temos aqui uma mãezinha, né, de Mãe dupla, quase. Mãe dupla, Mãe né? dose dupla. Às vezes, meu presente, meu segundo presente, né? Às vezes, eu tenho a criança, né? Agressividade, né? Você tá ali, mas você não sabe o que eu passo. Então, precisamos exercitar o fruto do Espírito. Isso transmite aonde a gente está. No trânsito. Às vezes, a pessoa está do lado ali, parou o carro no farol ali, no trânsito, você não está vendo o seu vestimento. Não sabe que você está bem vestida adequadamente como cristão. Mas e o seu proceder? Como que você age no trânsito? Né? Você gesticula ali, né? Na porta da escola. Ontem a gente falou sobre isso, que algumas escolas hoje tá impedindo os pais de entrar dentro da escola por causa do comportamento dos pais e ali. Então tudo isso a gente percebe, a gente começa a fazer essa avaliação. Como as pessoas têm visto nós lá fora? Só com uma bela roupa? Só com uma roupa adequada? Ou nosso comportamento? É o que eu sempre tenho trazido, né? Deus habita em nós. A Bíblia fala que o interno vai sobressair, vai ser exposto ao externo. Né? A Bíblia também fala sobre a questão do plantio. Você planta uva e colhe maçãs? Não. Então, tudo isso, essa beleza de Cristo, ela precisa refletir na nossa vestimenta, no nosso perfume, como a Carol falou, a nossa maquiagem, dos nossos adereços. Eu disse na minha última palestra que são detalhes. São detalhes. Você coloca ali uma joia, um brinco, um colar, mas o que sobressai? Né? Então, isso também tem que casar, né? Essa essência, né? Mas eu gosto muito de usar muitos colares, muitas joias. Tudo bem, mas cuidado com o excesso. O excesso é em tudo, né? A Bíblia nos orienta. Era Clodovil. Lembra Clodovil? Acho que é mais da nossa época, eu que nem lembro, mas ele que ditava moda. Sim. E aí ele falava assim, olhou pro espelho, tá estranho, tira. Então assim, tira porque tá demais. Isso E isso é assim, até a moda, assim. Sabe o que a gente vê muito da moda hoje? E aí voltando para essa questão da moda, é o empurrar a mulher a se vender, né? A aparência. É um produto. É um produto, o seu exatamente. corpo acaba sendo um produto. E a gente vê isso de uma forma na música. Eu tenho ouvido muito isso sobre como que influencia, por exemplo, as moças, as jovens, com roupas curtas. E a gente vê até no ambiente cristão. Sim. Então, quando a Ana Clara começou a ficar mocinha, e eu sempre gostei daqueles vestidões, adereços de cabelo. Então eu vi a bonequinha, a minha filha de bonequinha. Então pra ela tinha que ser bonequinha, aqueles vestidos soldados de linha, tudo. Então aquela coisa da menina. Quando ela chegou na adolescência, eu falava pra ela, filha, porque é muito bonita e tal, filha, cuidado. Então assim, olha o que você tá expondo, não precisa vender isso. E tal. E ela é uma menina muito recatada, então no jeito de vestir. É uma contracultura, tá? Sim, o crente precisa viver na contracultura do mundo. E nós, mulheres mais maduras, e as meninas também. Então, quando a gente vê, e a gente podia conversar um pouco sobre isso, até no ambiente da igreja, meninas colocando roupas que, né, não condiz, ou fora, como você disse, e trouxe muito bem isso, porque às vezes não pode, é como se houvesse uma cortina de santidade. Sim, exatamente. Que você passa pela porta da igreja, ali é uma coisa. Saiu fora da igreja, pode ir, às vezes nos acampamentos, as jovens, pode ir com roupa curta, mostrando o corpo. O que está transmitindo? Esse cuidado, eu vejo que isso é algo que precisa ter. Criança cresce, faz parte, né? Lá na igreja as meninas gostam muito de usar vestidos, né? Eu vejo que muitas usam. E muitas gostam de ficar virando estrelinha.
E aí esses dias eu olhei e falei, nossa, ela tá virando estrelinha, será que ela tá de shortinho? Tava. Explicar. Olha o cuidado de uma mãe entender que faz parte da minha filha brincar, mas pra ela brincar com segurança e com modéstia, né? Desde pequena, enraizando isso no coração dela. Colocou um shortinho bem escuro, pra não se confundir com o tom de pele. Isso é muito legal, muito importante. Então, assim, o se vestir na igreja, ele tem que ser um reflexo da maneira de como você se vestiu a semana inteira. Exatamente. Em todo e qualquer ambiente. Isso foi algo que eu mudei aqui em Cuiabá, especificamente. Como eu já gostava de me vestir bem, mas assim, especificamente esse durante a semana, sabe? Porque logo quando eu cheguei, um dia eu fui ao mercado acabada. Com uma criança no calor, o filhinho não andava ainda, com ele agarrado. E eu encontrei muita gente da igreja. No começo, eu não sabia que eram da igreja, porque uma igreja grande, eu não conheço todo mundo. Mas as pessoas me conheceram. Oi, você é a esposa nova do pastor que chegou? E eu, sou. Oi, você é fulano? Sou. Você achou que estava anônimo, passando achou. no meio da igreja presbiteriana. Bar Central. Não, e muito específica, né? Mãe de uma criança chamada Efraim. Acho que é muito difícil achar outra. E mulher do pastor. E mulher de pastor. Carol, isso aconteceu uma coisa interessante, você falando desse episódio de se encontrar, diferente de você da sua igreja, que é uma igreja grande aqui em Cuiabá. A nossa igreja lá é pequena e uma cidade pequena, né? E eu brinco muito nesse sentido, porque por ser uma cidade pequena, você se esbarra com mais facilidade nas pessoas, né? E aí eu me lembro, eu brinco com meu marido, outro dia nós estávamos indo numa consulta médica e paramos o carro assim, e tinha duas pessoas varrendo, era uma praça, né? Tava varrendo assim, e aí eu falei assim, aí nós estávamos aproximando do carro e ele apertou o controle, né? E o carro apita, né? E as duas pessoas estavam varrendo assim a calçada, paradas, ficaram olhando assim. Aí eu falei assim, vamos conversar com os dois, né? Aí paramos, aí ficamos batendo papo ali com eles dois, estavam limpando ali. Aí eu brinco sempre com ele, falo assim, olha, pode ser que domingo eles apareçam na igreja. Por ser cidade pequena, diferente daqui, né? Aí eu falei assim, vai que ele aparece lá na igreja e fala, olha, é o pastor que conversou com a gente lá na pracinha, né? Que deu até uma balinha, deu um folheto. Então, é esse cuidado, né? Porque, às vezes, a gente acha que não vai encontrar com ninguém. Né? E eu falei, e acontece, né? Como já aconteceu, de a pessoa aparecer na igreja num culto evangelístico e a pessoa fala assim, olha, aquela pessoa ali é da igreja também? Né? Era uma irmã que ela trabalhava no salão de beleza. Né? Eu não sei se houve, né? Teve um ocorrido talvez, sei lá, bom ou ruim, não sei, mas essa pessoa visitante olhou e enxergou essa pessoa e falou, ela é da igreja, faz parte da igreja. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Onde você estiver, né? Exatamente. Que é o que a gente está falando aqui. Vamos falar um pouco dessa essência. Essa essência que a mulher tem que transmitir aos olhos da Bíblia, né? Como que esta mulher, a gente falava do último podcast, a gente falou um pouco sobre a mulher de Provérbios. Para você, quando você transmite, com a sua experiência de cristã, quantos anos já, né, no pastoreio junto com o seu marido, porque eu sou esposa de presbítero, sim. Então eu tenho procurado, inclusive, andar onde ele anda, fazer sim. O que ele faz, para a gente estar juntos. E a maturidade nos traz isso, né, de falar, inclusive maturidade cristã. Eu não preciso estar em todos os lugares, eu preciso auxiliá-lo, onde quer que ele esteja. Então, o que você nos traz pra gente, pra essa mulher que está assistindo agora? Qual é a essência? O que nós precisamos transmitir com a nossa vestimenta, mas principalmente com a nossa essência? Porque se a gente tem a essência, a gente vai se preocupar com a vestimenta, né? Se a gente tem o Espírito Santo, e o fruto do Espírito, domínio próprio, tudo mais, a gente vai olhar e vai enxergar, isso não condiz sim. Com uma mulher cristã, isso não é uma forma de proceder. Então, qual é esse padrão que você transmite para que a gente possa, mulher que é cristã, independente de denominação,
O que a Bíblia nos traz? Esse proceder, essa essência que a gente precisa Quem transmitir. nós somos, né? Quem nós somos? Você Isso. falou, aí é a palavra, é a essencial. Quem você é? Com quem te criou e te criou o quê? O quem? Auxiliadora. Quando Deus criou a mulher, primeiro Deus criou tudo e disse que tudo era muito bom. E aí ele, no relacionamento dele com Adão, né, sua criação perfeita, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí ele cria o quê? Uma esposa? Uma amiga? Não. Uma companheira? Ele cria uma Idônea. auxiliadora. Ele disse, criarei uma auxiliadora. E ao longo das passagens bíblicas, a gente, é uma coisa também que eu falo, que precisamos tomar posse desse título nosso. Deus, ele é chamado de auxiliador. Quando Davi está sendo perseguido na sua luta, suas dores, ele busca o meu auxílio. Buscarei Deus, o meu auxílio, o meu auxiliador. Então, é isso que você me perguntou. Quem somos? Quem sou eu? Eu sou esposa do pastor, esposa do presbítero, esposa do pastor. Quem sou eu? Auxiliadora. Devemos auxiliar, devemos estar em todos os ambientes? Se possível, sim. Se possível, sim. Eu costumo acompanhar meu marido em todos os lugares que eu possa estar. Em casa, quando ele chega de uma reunião, quando ele chega de um aconselhamento, quando ele chega ali do seu dia a dia, eu procuro sempre auxiliá-lo. Às vezes, Meire, não é no falar alguma coisa, fazer, às vezes só de você estar ali, quietinho. Sabe? Às vezes eu levo ali para ele um suco, uma água, pergunto, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ok. Você fica ali, auxiliadora. Certa vez, um grupo de mulheres me abordou e disse assim, Eliene, porque a SAF, como a Carol citou aqui no início, é uma sociedade interna dentro da Igreja Presbiteriana da denominação Igreja Presbiteriana do Brasil. A SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina, é um grupo de mulheres. E um grupo de mulheres de uma igreja me abordou e disse assim para mim, Eliene, se você mudar o sentido da letra A, nós iremos fazer parte da SAF. Aí eu falei, mudar a letra A, auxiliador? Eu não gosto desse nome. Hoje a gente tem como uma serviçal, como algo inferior ao homem. Isso trouxe o quê? Feminismo. Feminismo, não a feminilidade. E eu fiquei ali, eu confesso que eu fiquei travada, chocada. Eu não soube lidar, porque, como eu disse para você, a honra que nós fomos criadas por Deus, nós somos criadas como auxiliadora. E aí um grupo de mulheres veio e falou assim, eu não aceito esse nome, esse título. E eu fiquei uma semana praticamente ali, meditando naquele episódio, naquela situação, e eu fiquei realmente assim, emotiva, chateada, debilitada naquela situação. E eu disse pro meu marido, como assim? Como eu reajo? Como eu vou lidar com essa situação, né? Ele falou, não, nós devemos buscar tudo à luz da palavra de Deus. Né? Nas vestimentas, no proceder, né? Com modéstia, com cuidado, com leveza, tudo isso está na Bíblia. A mulher de Provérbios tem lá, ela trabalha fora, ela trabalha dentro de casa, ela auxilia seus filhos, ela auxilia seu marido, seu funcionário, o vizinho, né? Tudo. Ela auxilia. Nós somos auxiliadoras. Então, eu acho que é essa a nossa essência. Fomos criadas como auxiliadora. É algo inferior? De forma alguma. Deus é chamado de auxiliador. Quando Davi busca incessantemente Deus, ele fala, o meu auxílio
a minha segurança, a minha força, o meu bem maior, o meu auxiliador, o meu auxílio. E Isso se estender para quem não exerce esse título sem nome, né? Que é a esposa sem nome, a esposa do pastor. Qual é o nome dela? A esposa do pastor. E para quem não tem, né? Para quem não é esposa de pastor, para você que é esposa de um membro da igreja comum, mas tão especial quanto qualquer outro, que faz as suas atividades, serve em algum ministério, o seu se portar mostra muito do como você é em casa com o seu marido. Sim. Né? Então, assim, a mulher que é casada, uma mulher casada, o falar, o vestir, o agir, o olhar, a proximidade com outras pessoas, ela é diferente, ela tem que ser diferente. Você não vai se vestir para o seu ambiente de trabalho, aonde ele for, com um decote. Aquilo não pertence a você, não faz parte daquilo que você quer comunicar. Uma roupa, o meu marido particularmente, ele não gosta de nada de oncinha. E eu também não sou muito fã, porque a oncinha ao longo do tempo ela acabou sendo usada. Exato. Virou um estereótipo, né? E aí eu não vou colocar, nem que eu ganhe, eu não vou usar, sabe? E isso faz parte do meu relacionamento com o meu esposo. Eu adoraria ter o cabelo platinado da raiz às pontas. O meu marido não gosta. Ele diz, você fica muito melhor com a raiz mais escurinha. Então eu aprendi a gostar do meu cabelo com a raiz mais escurinha. Carol, Fica isso lindo. Porque eu fiquei a verdadeira influencer. A influencer, né? Então, assim, algumas coisas da nossa vestimenta é muito legal, isso, o combinar com o esposo. Eu sempre gostei de dizer assim, Gabi, quais moldes você acha que eu passo? Porque é pra ele, é pra mim, mas é pra ele também. O me vestir como uma mulher cristã, ele é para que as pessoas vejam a identidade de Cristo. E isso é muito... Tem um pregador que a gente gosta muito lá em casa, o Douglas, da Jesus Cop. Ele diz que maturidade é o quanto de Cristo é formado em nós. Não tem a ver com idade, não tem a ver com posição social, com dinheiro, tem a ver com o quanto de Cristo está sendo formado em você. E aí, quando eu ouvi isso, parece que me brilhou os olhos, eu disse, olha, isso é verdade. Porque às vezes você encontra pessoas muito novas que são extremamente maduras e você fala, essa pessoa se parece com Jesus. Entendeu? Então, assim, a maturidade é dizer, Jesus está tão formado em mim que aquilo que eu vou mostrar para as pessoas é só Ele. Eu não quero que as pessoas prestem atenção se o brinco que eu peguei emprestado da minha amiga é bonito. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e percebam se o meu cabelo tá bonito do lado esquerdo ou do lado direito. Eu quero que as pessoas olhem para mim e dizem assim, como ela está bem? Porque ela representa Jesus. O olhar doce, a alegria, o amor, o serviço. Isso é porque ela representa alguém. Nós estamos aqui, o que a Bíblia diz? Como embaixadores. Nós estamos representando um reino. E me diz, se você é chamado para uma audiência, você vai vestido toda esculhambada? Não vai, meu amor. Você vai bem vestida, você vai apresentável, você está à frente, né, de uma autoridade. E por que a gente não leva isso para a nossa vida pessoal? Nós estamos constantemente na presença do Deus Criador dos céus e da terra. O Espírito Santo, aquele que pairou lá em Gênesis, está conosco. Por que a gente não se veste de maneira adequada para representar esse reino? Esse rei e esse reino. Então, somos embaixadores, precisamos, como mulheres, mostrar a beleza do reino de Deus. Como ele veste as lindas flores, ele também faz isso com a gente. Então, a nossa vestimenta, ela não quer dizer que você, meu amor, precisa ficar vestido de flor o dia inteiro. Você precisa achar o seu jeito de se vestir em Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse na minha frente agora, o Senhor se agradaria da roupa que eu estou? Essa é a pergunta que a gente abraçar, faz, né? de frente com o espelho. Exato, essa... A beleza que reflete a glória de Deus. Exato, aquilo que eu estou passando, que eu estou transmitindo.
E aí você não vai mais se preocupar só com a cortina de fumaça que você vai atravessar na porta da rua. Quer dizer, onde você for, você vai estar pensando, eu estou refletindo a glória de Cristo, que é que a gente conversava desde o início, né? E assim, a gente vê eu vivo num mundo bastante do trabalho externo, como profissional, a gente vê em todos os lugares uma postura desta mulher que tá tudo bem pro mundo, mas que é o feminismo, né? Sim. A gente vê isso em todos os ambientes, e aí ele vem com uma roupagem diferente. A roupagem é o empoderamento, é o lugar que a mulher não tinha lugar. Assim, o lugar mais importante para a serva, né? Serva de Deus vivo, é ser serva de Deus. Então, e sendo casada, ser auxiliar. Depois que eu entendi que estar como auxiliadora do meu marido, que é estar sobre uma missão, empresa tem líder. Sim. Organização tem líder. Regras. País tem líder. Casa. Sim. A liderança do sacerdócio daquele lar, daquele líder ou cabeça, é o marido, queira o mundo, queira ou não, podemos até ser cancelados por isso. Mas assim, essa é a verdade nossa, por isso que esse é um podcast com uma visão cristocêntrica. Então, estar sobre a missão do meu marido não me invalida. De forma alguma. Pelo contrário, o Senhor não falou que ele é hierarquicamente superior a mim. Exatamente. Ele diz que nós somos iguais em Cristo, mas nós temos escopos, papéis diferentes. E toda empresa é assim. Se você for, ela tem uma hierarquia e escopos. Todo mundo. Imagina numa organização tirar a pessoa que faz a limpeza ou o grande executivo, vai faltar. Exatamente. E numa casa, a mulher é essencial, porque o Senhor disse que nós edificamos o nosso lar. Se nós edificamos o nosso lar, ou a tola destrói com as próprias mãos, nós precisamos enxergar o nosso modo de proceder. Até na vestimenta, para os nossos maridos, porque também podemos conversar sobre isso. Sim. A mulher que casa e relaxa. Exatamente. Né? Então, assim, também o que está transmitindo ou para o seu marido ou para as outras pessoas? Uma mulher, como Carol disse, você vai comparecer na presença de um juiz, de uma autoridade, de qualquer forma? O seu marido é a autoridade dentro do seu lar. Dentro do seu lar. Então, como que você está se portando, né? Suas vestimentas, sua fala, seu modo de proceder, seu modo de agir. Tudo isso diz a essência que tem dentro de você. Então, a boca fala. O que está cheio de coração. E aí, quando a gente vai para uma linguagem de comunicação, não é só verbalizada. O corpo fala. As atitudes, os gestos, o dividir o cabelo para lá, o dividir né? Então, enfim, tudo isso e o marketing tá aí. Você quer estruturar alguma coisa no marketing, ele vai te colocar, bom, isso não está numa boa posição, nós vamos precisar de reposicionar. Então, assim, o mundo nos diz muito, e a palavra de Deus diz, retenha de tudo o que é bom. Então, a gente precisa pegar isso daí. Então, qual é o marketing? O que nós estamos transmitindo? Qual o brand? O que nós estamos transmitindo? Agora é isso. O que nós estamos transmitindo, não é? O que nós estamos passando para frente? Eu como profissional e como dona da minha casa. Como dona do meu lar. A mãe do Hildebrando, da Ana Clara, a esposa do Hildebrando. Ou seja, eu tenho vários papéis. Nós temos papéis. Nós somos papel multifacetários. Então, o que nós estamos transmitindo? Olha o poder da mulher, né? Você viu? Vários papéis que desempenham com qualidade. Se essa vida fosse um jogo, a mulher ela teria o maior número de skins da eternidade. Verdade. Porque o que a gente assume... Lá em casa a gente tem a dona Vânia.
Eu quero te apresentar ela. A dona Vânia é a minha secretária, que no caso sou eu mesma. E eu falo que quando eu assumo a skin da dona Vânia, que ela é quem cuida do lar lá em casa. Roupa tá sem passar, pede a dona Vânia. Como ela vai agendar lá pra passar essa roupa. Mas a gente tem essas facetas, né? E pra encerrar, eu queria fazer uma dinâmica diferente. Sim, senhora. Eu queria que a gente deixasse uma breve mensagem para 3 tipos de facetas dessas mulheres tão maravilhosas que estão nos assistindo. Eu queria que Meire deixasse um recado para mulher que é empresária, que trabalha, que tem esse serviço fora do lar, né? Como ela deve refletir a Cristo no seu vestir e falar? Essa mulher que trabalha fora, o mundo tá ali nos buscando um padrão masculinizado. Então, o que nós precisamos transmitir? O feminino. O Senhor nos deu características extraordinárias. E essas características extraordinárias é que nos faz diferente no ambiente que a gente estiver. Seja no mundo da advocacia, no mundo corporativo, seja como uma juíza, seja como uma empresária, seja como uma grande executiva. O que você está exercendo aquele papel exatamente você está ali porque queria um olhar de uma executiva mulher. Se um cliente te contrata como mulher, ele está querendo o olhar daquela profissional como mulher. Então, assim, não nos invalida em nada sermos mulheres. Agora, qual é a diferença? Primeiro, você tem que se capacitar. Tem que se capacitar, por quê? Porque esse é o padrão cristão. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Então, se você é uma mulher que você quer trabalhar fora, você não pode sonegar o que está dentro do seu lar. Se você deixar o que está dentro do seu lar, o papel de ser esposa e o papel de ser mãe, você vai ter problema. Então, assim, mesmo que eu trabalhe fora, mesmo que eu tenha uma conduta fora lá, eu tenho que ser uma profissional exemplar. Mas eu não posso esquecer que o meu papel primordial é ser mulher do Hildebrando e mãe do Hildebrando Filho e da Ana Clara. Eu acho que talvez a gente tenha perdido isso. Quando a gente resgata que eu posso trabalhar fora, mulher de Provérbios trabalhava fora. Então, a palavra de Deus diz que nós podemos. Então, por mais que alguns radicais dizem que não, a palavra de Deus diz que pode. Mas o que eu estou fazendo com os meus tesouros? Com o meu marido? Teve uma época e que me aproximaram de mim várias mulheres que não tinham esposo. E eu falava assim, por quê? Meire, ora por mim, para o teu esposo. E aí eu tenho algumas amigas assim até hoje. Outras já casaram. E Deus um dia me pegou porque eu estava reclamando, porque eu cheguei em casa cansada, tinha que fazer isso. E eu falei, eu tenho esposo. Então assim, Deus me deu essa bênção. Então eu não posso de forma alguma me omitir com esse papel. E eu tenho mais 2 bênçãos, que são os meus filhos. Daqui do meu ventre saíram 2 filhos. Então, esses são os maiores papéis da minha vida. Agora, se eu quero ir para fora, eu preciso me dedicar. Mas eu tenho que ser essa mulher, não, a Vânia, em casa. A mãe que faz uma mesa posta, que cuida, que bota flor, que alegra o lar. É este o papel que Deus te deu. Então, não é o de executiva, não é o de advogada. Este é também, porque com certeza, quando o Senhor vier, Ele vai cobrar, Meire, o que você fez com as bênçãos que eu te dei do seu marido como auxiliadora e dos seus filhos como bênçãos e heranças do Senhor? É isso que Ele vai me cobrar. Então, eu acho que é esse o recado para essa mulher que trabalha fora. Cobrar Advogada. Quantos contratos, quantas vendas, quanto você arrecadou. Não. Vai cobrar o que você fez no seu lar. E agora, para minha sogra, Eliene, eu quero que você deixe uma mensagem para as esposas, para as mulheres que são filhas, esposas de oficiais dentro da igreja. Para esposas de pastor, presbíteros, diáconos. Qual é o portar, o vestir e o falar dessa mulher?
Bom, para esposas de oficiais, eu costumo também dizer que não é profissão, é um chamado. Um chamado, o seu marido foi chamado, foi escolhido para liderar, para estar à frente. E eu também costumo dizer que o chamado não é só do marido, é do lar. Ele é o cabeça, né? Nós somos as auxiliadoras, nossos filhos, né? São nossos tesouros. Então, eu creio que o chamado é familiar, precisa se portar, precisa receber e aceitar esse chamado de Cristo. Né? Quando o seu marido é escolhido na igreja, eu sempre falo, quem escolheu foi o instrumento de Deus. Seja o pastor, seja o outro amigo, colega, o irmão ali que o escolheu. Mas quem o escolheu foi o instrumento usado por Deus para te escolher. Então, você é o seu lar escolhido. Então, eu brinco assim, a esposa, porque muitas vezes, Carol, esses cargos, né, esses chamados que nós temos dentro da igreja, para algumas esposas, é um status. Ou um fardo. Ou um fardo. Mas sempre quando o pastor ali escolhe, ali, quando a sua liderança escolhe, né, o presbítero ali, né, o diácono, ali a liderança, ele procura, né, para conversar a família ali junto. E elas aceitam. Eu quero, pastor, com certeza, quero que meu marido seja o diácono, seja, né, ali o evangelista, o líder, né, do departamento, eu quero. Mas quando chega a hora de executar, né, esse chamado, elas não contribuem. Então, na minha igreja eu faço isso. Eu chamo elas para um chá da tarde, um cafezinho, um jantar, e eu exponho, né, essa questão, até pela autoridade que eu tenho de esposa de pastor, né, por ser esposa do líder. Então, assim, o meu portal, o meu falar, e os horários de chegar, porque ele tem que ser o primeiro a chegar. O exemplo, né? O exemplo. O líder, ele tem que ser exemplar. O mundo tem um ditado, né? Nossa, sempre tem alguém atrás do cabeça, ele tem um pescoço para cuidar. Então eu digo, a esposa, a auxiliadora, uma roupa bem passada, a aparência, né? A vestimenta adequada, bem lavada, bem passada. O horário de chegar, às vezes chega, eu cheguei atrasado porque minha esposa não contribuiu. Então esse é o papel da esposa, né? No lar, na igreja, na liderança. O contribuir, o ajudar. Precisa saber o seu papel. Eu sou esposa do presbítero. Eu sou esposa do diácono. Olha, eu fiquei sabendo, Carol, que tem esposa de presbítero que quando tem reunião do conselho, não vai dormir. Fica esperando ele chegar, porque exige que ele conte toda a reunião. E aí é difícil. Tem esposa de diácono que chega na igreja, senta lá e fica esperando. E eu digo, ajuda, contribui. Às vezes eu paro meu carro lá na garagem da igreja, tem copinhos no chão, tem copinhos espalhados. Eu recolho e aquilo não me faz ser menor ou desqualificada. Pelo contrário, me faz mais qualificada ainda como esposa do líder. O cafezinho, eu gosto de fazer o cafezinho na igreja, você sabe disso. Então, eu procuro sempre manter a ordem, né, a organização dentro da igreja, até para dar um bom testemunho para as outras líderes, né, para as outras esposas de líder. Então, o meu papel, né, diante delas lá é esse, né, dar o auxílio, o suporte ao seu marido, desde o horário lá, né, desde o horário. A roupa está já preparada para ele usar, né, o horário, amor, o horário. Hoje você que está à frente, está na escala, vamos chegar um pouquinho mais cedo. Né? Contribuir para esse bom andamento, né? E não ser aquela pedra de tropeço, né? Como a Meire disse, né? A mulher tola, né? Domingo, discutir, às vezes, por uma coisa tão simples, discute, e isso faz o quê? Isso vai refletir no lidar, no ministério, no lidar do marido dentro da igreja no dia da sua escala. Então, o papel da esposa, do líder, é essencial. Essencial. E para finalizar, eu queria falar para você, mãezinha, que, olha, eu te entendo, meu bem. Eu entendo que o negócio não é fácil. Eu sei que é mãezinha de pequeno, de grande. Você que é mãe.
eu sei que é muito difícil a gente se manter visualmente em ordem. Eu vivo essa luta comigo todos os dias. Pra sair, eu até vou. Dentro de casa, eu já falei no episódio anterior que eu tento me vestir o mais confortável possível. Mas você é especial. Você reflete a Cristo. Eu sei que é difícil manter a paciência. Eu a perco muito fácil. Eu vivo correndo atrás dela, ela vive correndo de mim. É lindo de ver. Mas o Espírito Santo fala no nosso coração. E do jeito que eu tô falando pra você, o Espírito Santo tá ministrando no meu coração, dizendo: eu também preciso de paciência, de sabedoria dentro do meu lar. De me vestir e reluzir, refletir aquilo que Cristo é em mim. A maneira como Ele me chamou, me salvou, me escolheu antes da fundação do mundo. Como Ele me separou. Como sendo separada, eu sou especial. Porque Ele fez em nós falamos isso no episódio anterior, Ele fez em nós características que refletem a própria glória dEle. Então a gente tem isso de especial. Nós temos a oportunidade de gerar, de gestar. E isso Deus nos deu. Deu para que eu e você pudéssemos refletir a Cristo. E a maneira como a gente se veste é o detalhe, a cereja do bolo, para que tudo aconteça em perfeita ordem. Esse foi o nosso episódio. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. E como eu dei a mesma dica no episódio anterior, eu quero te dar essa dica agora. Antes de você fechar essa aba e mexer no seu celular em outra coisa, ou assistir outra coisa na TV, ore ao Senhor, peça para Ele aplicar no seu coração tudo isso que você ouviu, para que Ele te faça uma verdadeira mulher no Senhor Jesus Cristo. Que Ele cresça, que nós diminuamos, que Ele cresça, que nós diminuamos, que em nome de Jesus nós possamos todos os dias refletir um pouco mais da santidade, da grandeza desse Deus que nos salvou e nos chamou. Que Deus abençoe. Muito obrigada, minha parceira, minha amiga. Gente, eu aprendo muito com essa mulher, tá? E também com essa daqui. É verdade. Que essa daqui é a mãe do meu marido, gente. Me deu o que eu tenho mais precioso. Exato. E Confiei em você, o tesouro. Eu tô dando neto pra ela. É uma troca bem justa. Bem justa. Que 2 Deus por 1. abençoe. Curta, compartilha e o próximo podcast a gente vai falar de profissão. Gente, não perca, viu? Não perca. Que Deus Logo mais. abençoe.